E aí galera, aqui é o David. Já deixa o like aqui embaixo para fortalecer aqui o crescimento do canal e bora aqui pro vídeo comigo, galera. Bom, novas descobertas são feitas todos os anos. Muitas delas de cara logo os cientistas conseguem resolver os seus mistérios com pouco estudo. Porém galera, grande parte das descobertas já feitas no mundo ainda seguem sem alguma explicação. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas coisas que foram descobertas e que ninguém acreditou que elas realmente eram reais. Preparem-se, pois eles não acreditaram quando descobriram isso. O computador mais antigo do planeta. Quando falamos em um computador mais antigo do mundo, você certamente deve estar pensando em uma máquina simples com uma pequena tela. Porém, o computador mais antigo do mundo é bem mais velho mesmo do que você está pensando. Para você ter uma noção, ele foi descoberto há mais de 115 anos por exploradores na ilha grega de Anticítera. Esse estranho mecanismo é composto por cerca de 30 engrenagens e diversos símbolos. Estudos iniciais indicavam que o computador mais antigo do mundo teria sido montado por volta de 60 a.C. Isso mesmo. O sistema de engrenagens indicava que os gregos usavam um mecanismo para realizar ali cálculos complexos, possivelmente para traçar aí o movimento dos astros como a Lua e o Sol. Essa descoberta foi chamada de computador mais antigo do mundo. Só que por muito tempo, os cientistas não conseguiram desvendar os mistérios acerca deste computador. Porém galera, acho que finalmente saberemos do que se trata esta máquina. Isso porque cientistas da University College London fizeram uma nova reconstituição e pela primeira vez buscaram justamente determinar a totalidade da máquina e assim seu funcionamento. Parte da reconstrução se baseou em leituras em raios-x realizadas em 82 fragmentos, com mais de 30 rodas e diversos discos que compõem aquela máquina, que revelaram aí que diversos textos com informações astronômicas no verso de um dos discos cobertos pelos efeitos da corrosão. Há inclusive uma detalhada descrição da posição dos astros no céu de então. Dentre todas as descobertas feitas pelo raio-x, a percepção dos dois números foi fundamental para entender o funcionamento da máquina e então a precisão dos seus cálculos, representando os ciclos de Vênus e Saturno em movimento. A máquina calculou os números de 462 anos e 442 anos corretamente. A partir de tal resultado, utilizando as teorias matemáticas já estabelecidas há 2000 anos atrás, os pesquisadores utilizaram uma máquina de engenharia reversa e, aplicando o mecanismo a outros planetas, puderam projetar novamente o mais antigo computador do planeta. Porém galera, mesmo com todas essas especificações, o que ninguém consegue explicar é como eles conseguiram então criar tal tecnologia naquela época. Cara, os gregos eram surreais. É praticamente impossível explicar como os gregos conseguiram chegar em um estágio tão avançado de tecnologia naquela época com o que havia disponível simplesmente ali para eles. Cara, isso é muito incrível, cara. Por outro lado, o funcionamento das engrenagens em bronze da máquina de Anticítera é parecido com o de um relógio de pêndulo, incluindo os encaixes milimétricos de tubos e outras mecânicas impressionantes para o período em que eles viviam. Pinturas rupestres na França. Considerada por muita gente a igreja mais bela já pintada na época da Renascença, a Capela de Sistina agora parece ter uma percursora, a Caverna de las Cuevas. É uma espécie de capela sistina da pintura primitiva, encontrada completamente ao acaso na década de 1940. Enquanto brincavam explorando aí o sudoeste da França, um grupo de meninos encontrou este incrível marco da história mundial, pessoal, escondido sob um buraco estreito que havia sido formado por conta da queda de um pinheiro na noite anterior. As crianças, então chocadas, decidiram contar sobre a descoberta ao seu professor da escola, que, intrigado também com isso, decidiu ir com os meninos até o local descrito. Quando ele chegou lá, ficou perplexo. Imagina aí a cara do professor vendo aquilo. E isso ao perceber que a caverna se tratava de um local com gravuras datadas entre 18 e 15 mil anos atrás. De acordo com os estudos realizados posteriormente, as gravuras nas paredes e teto da caverna não contam uma história exata. Cada gravura parece aí contar uma história diferente. As gravuras foram feitas em cores de vermelho, amarelo e preto, e foram categorizadas pelos especialistas em 3 grupos: gravuras de pessoas, animais e também de símbolos. Alguns dos desenhos não sofreram nada com a ação do tempo, e mesmo com alguns deles estando danificados, as gravuras se conservaram em um grande número dentro daquela caverna. Os especialistas estimam que existem cerca de 900 apenas de animais, onde 360 seriam representações de cavalos e 90 de cervos. No entanto, após a análise de artistas, concluiu-se que boa parte dos desenhos foi feita de forma não estática, mas em movimento, realizado aí de maneira bem realista.
Pois bem, até hoje os cientistas não sabem dizer ao certo o que poderia ter permitido com que esses desenhos tenham permanecido tão conservados, mesmo apesar da passagem de milênios desde a sua criação, senão pela teoria de uma espécie de crosta transparente presente por lá. De acordo com esta teoria, esta camada seria algo como um antigo revestimento de verniz que teria protegido estes desenhos por tanto tempo. Quem dera, né, mano? 15 mil anos de história. Infelizmente, nos últimos anos, o mofo e a ação de vários fungos que penetraram na caverna acabou deteriorando parte destas figuras. Agora, os especialistas tentam encontrar uma maneira de as manterem protegidas nos próximos milhares de anos. Pompeia. Eternizada aí na mente de todos os entusiastas da história, através de sua própria história, a cidade de Pompeia impressiona todos pelo seu trágico fim, com a erupção de um vulcão próximo por volta de 79 d.C. A erupção deste vulcão levou a cidade abaixo à lava e criou meio que uma camada muito extensa de cinzas vulcânicas que fez com que por séculos ninguém soubesse ao certo o que poderia ter acontecido por lá. Antes da erupção que destruiu e soterrou Pompeia, a cidade vivia o auge de sua prosperidade, com cerca de 12 mil habitantes nos meios urbanos e 24 mil habitantes na zona rural. Um relato por Plínio, um jovem, nos conta que a destruição da cidade teria ocorrido no dia 24 de agosto de 79 d.C. Contudo, alguns historiadores sugerem que a destruição da cidade teria acontecido no final de setembro do mesmo ano. A erupção vulcânica soterrou a cidade em material vulcânico e dizimou toda a população que não havia conseguido fugir a tempo daquela área. Nossa, imagina o desespero da galera. Poucos anos antes da erupção vulcânica, a cidade de Pompeia já havia sofrido outra destruição parcial causada aí pela natureza. E isso aconteceu 17 anos antes por conta de um terremoto. A cidade de Pompeia ficou praticamente esquecida durante as centenas de anos seguintes que se passaram. A sua descoberta só aconteceu então no século XVIII, quando escavações foram coordenadas pelo rei espanhol Carlos III, já que naquela época o sul da Itália, onde a cidade está localizada, era dominada pelos espanhóis. Os arqueólogos enviados pelo rei descobriram muitos resquícios da antiga cidade, mas sua identificação só foi possível graças às inscrições que foram encontradas em parte de seu território, que nomeavam a cidade como Pompeia. Quando foi encontrada, a cidade estava abaixo de dezenas de camadas de material vulcânico, que se acumulou após a erupção com o passar do tempo. Por ter ficado aí por tanto tempo soterrado, pessoal, os historiadores conseguiram encontrar artefatos muito bem preservados dos antigos moradores dessa cidade, o que se mostrou muito importante aí para a reconstituição do cotidiano daquela cidade. Desde 1997, a cidade foi transformada em Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, e atualmente é um importante local de visitação, recebendo cerca de 2,5 milhões de turistas todos os anos. No entanto, existem constantes denúncias de que todo o acervo de Pompeia não esteja recebendo a atenção necessária, e por isso as instalações estão se deteriorando ano a ano. Mano, é até difícil de imaginar um patrimônio histórico como esse se deteriorando e ninguém faz nada para resolver, né? Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo aqui do canal pra você. Deixa o like aqui embaixo, vai, fortalece com o canal. Ó pessoal, deixa o like, fortalece, vai, não custa nada. Outras pessoas que vão assistir os vídeos vão ver o seu like e também vão deixar o like. Então deixa o like, se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.